Aí a curupira mora, ela mora lá naquela samumeira grande lá do Gapauzinho, né? Quando foi um belo dia, o pessoal aí que mora aqui na beira do caminho foram fazer lenha aí para ir para o caminho do Guajará. Quando chegaram lá, aí viram as duas curupiras lutando no meio do caminho. Aí uma pulava para cá, outra pulava para ali, fazia aqueles traços, aí virava o calambela. Aí dois molequinhos, que dessezinho aqui, ó, eles ficaram olhando lá, sabe? Ficaram olhando a curupira, estava fazendo aqueles breques lá, pulava, uma pulava na outra, virava o calambela. E quando eles perceberam que estavam olhando para ele, aquilo veio, sumiu de uma vez. E a história foi essa, para terminar. Quando foi uma vez, os escravos tentaram fugir, né? Aí tinha um batelão é uma canoa grande assim, né? Aí então eles foram fugir, mas não desmancharam o batelão. Aí chegaram, botaram o remo e começaram a remar, e aí um dizia assim, agora nós temos livre, né? Nós já temos muito longe. Aí o galo cantou, cu, né? Aí disse, ô garça, que nós temos longe agora, né? Agora eles não nos pegam mais. Aí remando, né? E acabou amarrado. Aí quando amanheceu o dia, o caçador deles tinha o caçador, né? Que ia caçar quando o escravo fugiu. Aí o caçador saiu pro porto, chegou lá, estavam remando, os pisanos estavam muito longe, quando acaba a canoa estava amarrada lá. E aí os caçadores pegaram ele, levaram e foram botar lá no trampo. E foi aí que eles foram apanhar muito, né? Porque eles tinham tentado fugir. Então tudo isso o papai contava, né? Que eles faziam isso com os escravos aqui. Que eu sei, já contado pela minha mãe, pela minha avó, né, é que o Itaquã era uma terra dominada por um coronel, né, e que na época existia a escravidão, e esse coronel tinha plantação de cana, tinha uma olaria, então ele tinha uma grande casa que a comunidade conheceu como Casa Grande, e que era usada num sistema de escravidão, né. Depois ele foi embora, ficou os filhos, mas aí acabou a escravidão, acabou entre aspas, né, porque o pessoal não tinha para onde ir, não sabia o que fazer. Isso gerou uma comunidade completamente descendente, uma comunidade negra, porque veio daí dessas famílias, né. Hoje sim tem alguma mistura, porque chegaram gente, né, tem até português hoje na comunidade, mas naquele tempo também tinha alguns cearenses que tinham vindo da questão da borracha, daquele tempo que deu problema na borracha, na Amazonas e tal. Mas os filhos na comunidade eram 100% negros, né? Isso eu imagino que deva ter de 150 anos para trás, porque a minha avó morreu com 97 anos e ela não foi escrava, né? Ela não foi escrava, contava a história dos pais delas, mas ela não chegou a ser escrava. Meu avô também não chegou a ser escravo, mas contava que o pai dele foi escravo, né? E aí se ela cai, viu? Ela some. Faz uma zoada. Não tem nada balançado não, velho. Tá tudo na onda. Essa árvore aqui, ela é um cumaruzeiro, né? Ela é um cumaruzeiro. Então isso é um tipo de planta que para ficar adulta leva mais ou menos 100 anos. Ela é uma árvore que pode identificar o tempo da nossa comunidade, né? Porque eu já conheci ela bem adulta, então deve ter seus 150, 200 anos essa árvore. Olha, a importância que eu vejo de relembrar
as coisas, né, dos nossos antepassados, principalmente aqui na comunidade negra, é porque eu, por exemplo, mocinha, não sabia o que tinha acontecido aqui, porque minha mãe nunca me repassou. Minha mãe era bisneta de escravo e nunca me repassou. Eu não sabia o que significava Itacoan. Itacoan, para mim, era um lugar que eu morava, que eu nasci, fui criada, e para mim era normal chamar Itacoan Miri. Ita significa pedra, Coan significa amarela e Miri significa miúda. Por quê? Porque nós temos muita pedra aqui e temos o Coan, que significa amarelo, é ouro, que nós temos no subsolo, com certeza ouro. O que é que lembra a palavra negro para vocês? Amor, solidão. 99 passou uma pesquisa da universidade pela comunidade para descobrir a nossa origem. E ficou confirmado que nós somos descendentes de escravos, né? E na época tinha sido assinado um decreto que dava o artigo 68, que tinha que ser legalizado as terras das comunidades quilombolas em favor de quem morasse nela. E aí nós tivemos que criar a Associação Filhos de Zumbi, que ela é a associação de quilombos da comunidade Tanquã em Guajará. Foi há 2 anos atrás nós conseguimos legalizar a nossa terra depois de muita briga, muitos dos mais velhos não conseguiram. Então hoje a comunidade, mesmo com seus documentos nas mãos, mas as famílias ainda têm dificuldade de sobrevivência, né, por causa da questão da renda. Com o sistema atual da lavoura que nós temos, nós estávamos devastando a área, né? E aí surgiu a ideia de projetos. A partir que quando nós peguemos o trabalho, as coisas começaram a mudar, porque isso aqui era muito feio, era uma mata. O cara olha aqui e vê uma sazal agora, né? O manejo do açaí é um dos projetos que, de maneira nenhuma, tem possibilidade de dar erro. Porque o açaí uma planta já que existe, que se dá bem na área, na terra. Então é só limpar e enriquecer a área. E nós temos grandes áreas improdutivas por falta de conhecimento das pessoas de que essa é a maneira que se devia fazer para gerar renda, para a melhoria das famílias. Aqui é o seguinte, se a pessoa plantar a árvore e zelar por ela, ela dá. Mas se plantar e deixar no mato, ela não tem como dar. Tudo tem que ser tratado. Então eu acho que quando a família também ela tem um nível de escolaridade, ela consegue captar esse benefício através do projeto, através das reuniões, através da informação. Tem muita gente que critica isso aqui, meu amigo, é certo sim. Eu disse, olha, meus amigos, nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente não nasce aprendendo, morre aprendendo. O projeto de peixe tem 11 anos, mas a maioria das famílias não sabe a importância que ele pode ter quando ele passar a funcionar 100%, o que é que ele vai gerar de renda, o que é que vai ser significativo para a comunidade. Então falta ainda ver de que maneira socializar a informação. A vida é meio difícil, mas é divertida. Porque a gente tem, graças a Deus, toda a liberdade, trabalha. Eu já experimentei trabalhar em Belém 2 vezes, eu não me acostumei e voltei direto para cá. E tenho intenção de nunca sair daqui. O nosso objetivo é alcançar a melhora, sabe? Tanto no estudo como no trabalho. Quer dizer que nós trabalhamos aqui, estudamos, né? Que é para
quando isso aqui estiver produzindo, nós saber administrar, né? O que nós temos. Não vem outra vez, vem outro de fora para administrar. Então, nós estamos estudando para que te venha administrar isso aqui, né? Então, são só 3 questões, né? Porque esse trabalho de comunidade nós vamos estudar talvez até maio. Eu não me dedicava em estudo, aí quando é agora que está vindo muito movimento, isso, aquilo, outro, aí eu comecei de novo a estudar. Naquele tempo não tinha essa comunicação que a gente tem hoje em dia com a prefeitura, com esses órgãos em Belém. Aí depois que passou a nossa comunidade ser quilombola, aí nós, como diz o ditado, disparemos de uma vez. É muito importante. A gente tem que andar por aí, sabe como é que é. Se hoje em dia não souber assinar o nome, nada é feito. É mesmo que ser um burro comendo capim. Em certos momentos, eu deparo com situações que eu fico até um pouco envergonhado por falta dessa cultura, né? Por falta desse, digamos assim, dessa escolaridade, né? Eu, naquilo que eu faço hoje, eu precisava ter pelo mínimo um 1º grau. Minha coisa de aprender a ler foi, como eu lhe digo, é para ler a Bíblia, né? Aí quando eu conseguia ler um pouco da Bíblia, aí eu fiquei alegre, né? Fiquei emocionado. Eu fiquei alegre. Eu tenho minha Bíblia dentro da pasta que eu levo para a escola. Está lá minha Bíbliazinha lá. As pessoas que vêm de fora, de Belém, eles não sabem fazer isso que a gente faz aqui. Eles acham interessante, né? Se ele trepar numa árvore dessa de açaí, o que acontece? Ele não sabe subir, sabe? Eu posso trepar numa árvore dessa, apanhar um cara de açaí sem levar faquinha para serrar, né? Mas ele não. Se a gente pegar vamos dizer assim, um engenheiro e levar ele para o mato, ele vai ficar perdido lá. Agora, se pegar um de nós que conhece do mato e chegar para fazer uma planta de uma casa, de uma construção, então acho que cada um tem seus conhecimentos, né? Cada um tem seus domínios. Quando se faz uma coisa errada, diz assim, isso é coisa de negro, isso é coisa de preto, né? Quer dizer, tudo que não presta sempre era o preto que fazia. E o próprio preto às vezes usa isso para cima dele mesmo, né? Dizendo que, isso é coisa de preto. Né? A gente ainda herda ainda essas coisas que já era para a gente ter deixado para lá, né? Porque foram coisas que foram colocadas na cabeça da gente, né? Apesar deles serem quilombola, morarem aqui, mas a gente não deixa de fazer algumas colocações da zona urbana, porque eles necessitam, né? Principalmente eu trabalho muito sinal de trânsito com eles, porque para eles atravessar para fazer compra no supermercado, eles têm que conhecer quando o sinal está verde, quando o sinal está vermelho, quando o sinal está amarelo, eles têm que conhecer. E eu trabalho também rótulos com eles, né? Eu trabalho lista de compra. Vamos fazer uma nossa... Quem quer fazer uma listagem de compra hoje, comprar o açúcar, joga a nossa nota para o final de semana, trabalhar o açúcar, o café, o arroz, o feijão, né? Em cada 3 famílias que vai do interior para Belém, tem uma que às vezes se descontrola lá e que se torna pessoas, né? E eles, mesmo sendo pessoas assim de algumas atitudes ruins, mas eles continuam frequentando a comunidade. Então hoje o problema da comunidade do Itancuã é a droga. Enquanto a alça viária trouxe a questão da luz, que era um sonho para todo mundo, né, ter a energia nas suas casas, mas ela trouxe o acesso fácil. E esse acesso fácil já diz tudo, né? Eu gostaria que um quilombo fosse um lugar não isolado, um lugar onde houvesse bastante ordem, né, respeito das pessoas que formam o quilombo e das pessoas que frequentam o quilombo. Agora, eu acho que isolado, ninguém deve precisar viver mais isolado. Nós temos que viver integrado agora, cada um com as suas leis, com seus costumes. O que eu gostaria é que não fosse abalado o nosso sossego e os nossos costumes.
a minha. Ela foge uma vez só. Quando eu cheguei para o Copamari para trabalhar com reciclagem por desemprego mesmo, ou seja, a necessidade de trabalhar. Estou há 2 anos e meio, eu estou adorando esse novo desafio da minha vida. Sair da construção para ir para o catador. Se eu seguir um catador, você já nota isso. Ele não pode ver um saco que ele já sai olhando. E tem material que aponta, dá para você ver. O orgânico sempre o saco é mais redondo. Mas já tem o outro que já aponta se tem alguma coisa que interessa. A gente vai conferir. Você vê o carroceiro, ele olha só no farol quando vai atravessar. O resto ele está olhando para o lado que ele espera encontrar alguma coisa. O material mais valioso que a gente considera para nós aí é o cobre, o alumínio, o metal. Até essas chapas de radiografia dos doentes, a gente também vende bem. A gente coleta tudo. O que nós não pode abrir mão de cuidar bem é o papelão. Aí que a gente tem um contrato com a empresa que ela nunca deixou a gente na mão. Aconteça o que acontecer, mas ela vem buscar. Então esse é o nosso cartão postal, é o papelão. Hoje nós temos duas qualidades de catador. Tem o não cooperado, que nós falamos de avulso, e tem nós que somos cooperados. Então, eu posso te garantir, com certeza, que nós que somos cooperados já levamos isso como um emprego. Catador de rua é um homem ou uma mulher que vive na rua ou vive da rua. O que é viver na rua? Ele mora na rua ou ele está passando por um albergue. E aquele que vive da rua, ele vem de uma periferia e por conta do trabalho ele fica muito tempo fora de casa. A vida de quem vive na rua, gente, é péssima. Agora, por quê? Esse viaduto aqui, tinha um monte deles. Agora já estão fazendo gambiarra de novo. A gente já se reuniu com eles tantas vezes. Gente, tem serviço para vocês. Se vocês não quiserem puxar carroça, vocês reciclam ali dentro, que a gente tem uma doação muito boa na porta. Um monte de material que tem ali. Eles não querem, gente. Então a vida deles é muito sofrida, sim. Agora, sair, eu não sei por que eles não querem. Mas a gente não pode dizer que é porque o catador não ganha para sair da rua. É simplesmente, parece que é uma obcecação deles, um desejo deles. São pessoas muito sofridas, são pessoas que têm muitas rupturas na vida. Eles
são portadores de uma ansiedade assim imensa, né? Assim, querem resolver as coisas muito rápido. Talvez por isso não cheguem aí numa sala de aula, por conta dessa ansiedade, né? Isso. Não precisamos... Eu não acreditava no estudo há 3 anos atrás. E hoje, talvez, por ser um catador e querer aprender, isso é uma coisa que eu não perco uma aula, nunca perdi uma aula um dia se não for por uma coisa muito necessária. Quando eu olho para aquele proibido jogar lixo, aquilo já me deixa, aí só está aumentando a minha vontade de estudar. Assim que começou a inventar o Mobral, eu estudei aqui na Aricanduva. Parece que eu fiquei 6 meses estudando o Mobral, mas era uma coisa que o Manuel não levou nada a sério. Ou não sei se o Manuel não levou a sério ou se o professor não soube incentivar o Manuel a encarar as coisas. Um dia, como eu trabalhava, naquele dia eu não estava com o relógio no braço. E quando eu cheguei, parece que eu cheguei 7 e pouco, que a gente entrava às 7 horas, e a professora falou: quem nasceu para ser burro nunca vai ser um príncipe. Aí, naquela época eu era muito ignorante, eu falei para ela: existem 2 qualidades de burro, de qual você está falando? Ela falou: de você que não quer estudar. Eu falei: só que eu sou um burro com ignorância, mas existe burro carregado de livro. Aí ela me expulsou do Mobral. Os sofrimentos vão debilitando a execução da escrita e da leitura. Imagina se a pessoa não tem muito crédito na vida, ela vai se importar de fazer uma leitura, de ler um livro, de ler uma poesia. Que paixão que tem por ler alguma coisa, né? A leitura ela tá muito associada com um gosto de viver. A discriminação ainda continua bem elevada. Fecha cruzamento, atravessa o farol vermelho. Então eu acho que a discriminação é nesse sentido. E está bem grande. No trânsito nós somos discriminados, sim. Quando ele vai para a rua, ele sofre preconceito, ele sofre agressão verbal, às vezes agressão física. Já aconteceu algumas vezes do carro bater na carroça. Eu já vi muito xingamento. Eles falam assim: tira essa porcaria daí, seu filho da puta. Aí você também revida e pronto. Eu já acho até legal esse negócio dessa discussão com os motoristas. Eles não levam muito a sério. O nosso pior inimigo do trânsito é os motoristas de ônibus e de táxi. Se isso bem, se o táxi for sem passageiro. Porque a gente já se conscientizou que nós não vamos mais ficar ricos, para que mais pressa? E eles continuam com muita pressa. A resposta que eles dão para muito preconceito, eu acho que é a coragem de continuar trabalhando. Eu voltei a estudar praticamente com 51 anos. Tudo que você vai fazer, você tem que gostar primeiro do que está fazendo, para depois dar valor. Quando ele vem para cá, ele vem trabalhar, ele vai se relacionar, ele vai viver relações públicas o tempo todo com a sociedade, ele vai aprender a vender o produto dele, quer pegar o material. Ele vai, diz que é um catador, e aí ele quer ganhar o material para poder ter esse material e produzir a renda dele. E aí ele precisa usar a fala, ele precisa usar a escrita, ele precisa calcular, porque no cálculo é que ele vai saber quanto que ele produziu, né? Ele precisa saber medidas de peso, medidas de grandeza. E aí começa uma outra rotina na vida deles. O estudo só serve para o jovem, porque uma pessoa de idade, igualmente eu já tenho 54 anos, para estudar não tem mais condições. Por que não tem mais condições?
Porque já estou com a idade de 54 anos, então para trabalhar não tem mais futuro. Eles fazem o curso por causa deles gostar, dizer que tem um curso, tá entendendo? Eles falam que fez o curso, né? Mas só que eles não têm chance deles trabalhar. Agora lhe digo para o senhor, pode mandar eu para onde quiser, sem saber ler aqui em São Paulo eu vou. Tem essa desvantagem, eu não saber ler. Eu não vou dizer que eu sei ler. Mas o senhor pode mandar para qualquer lugar de São Paulo, me dê o endereço, me dê o número da rua que eu vou. Na verdade, a prática é um aliado forte da sobrevivência, mas nunca como a teoria. Hoje, quando eu chego na esquina que eu já vejo alguma prata, eu sei se aquela rua é ou não contramão, sei aonde que eu posso parar para não fechar o cruzamento para outro que vai passar. Aquelas praquinhas verdes lá em cima, eu estou na Paulista, quero ir para Augusta, mas a Augusta está distante. Mas a placa está indicando, sempre você está vendo alguma coisa indicando, e o Manuel hoje já lê aquilo. Aquelas plaquinhas hoje, para mim também, já é o roteiro do meu trabalho. O catador foi o inventor da reciclagem. Eu acho que há 5 anos atrás não existia coleta seletiva, o prefeito nenhum do mundo. As pessoas jogam fora, os catadores cata. Vende e leva de volta para as pessoas. Não é interessante? Eles nem sabem que estão comprando o que eles jogaram fora ontem. Depois que eu voltei a estudar, foi completamente diferente. Não mudou nada, só cresceu. Porque eu continuei com o mesmo patamar do que era antes e estou sabendo o que eu peso, o que eu vendo, eu estou sabendo o que eu estou vendendo, o que eu estou pesando e o que eu vou receber. Então só melhorou. E o Manuel talvez esteja pensando nesse investimento, investir no Manuel mesmo para ser alguma coisa na vida. Manuel nasceu numa cidade por nome de Independência, Ceará, e com 23 anos eu vim para São Paulo. Eu trabalhei 4 anos num empreiteiro que a gente fala terceirizado, numa construção civil. E ele desapareceu com todos os meus documentos, esses 4 anos de direito, ainda para me agradecer mais, levou meus documentos. Aí eu fiquei numa situação complicada. Aí fui morar na casa dos parentes, em Tapicirica da Serra. Mas parente é uma coisa gostosa, pra você ver, mais longe de você, mas pra você viver diretamente com eles, a gente nunca concordou. Nunca passou por minha cabeça morar na rua, mas que chegou a hora que eu me sentava em algum lugar e pensava, batia nas portas das firmas, não tinha emprego. Então aquilo não é nem que a gente, mas é uma realidade da vida mesmo. Quando eu tomei essa iniciativa de começar a voltar da procura do emprego, pegando latrinha, que nessa época tinha muito, então aquilo tudo foi encaixando na minha cabeça que para viver em São Paulo, tudo que você quisesse, você vivia sem ter que mexer em nada de ninguém. Tenho 52 anos, tenho uma filha de 9 anos que se chama Ana Paula, tenho um filho de 6 que se chama João Vitor, e os dois é da mesma mãe e o mesmo pai. Então a gente nunca se separou, mas ela não vive aqui, vive na Bahia. Tem uns 3 anos que ela foi. Com certeza nós somos casados. Não tem diferença nenhuma. A diferença é só manter a distância. Porque nós se dava muito bem, e hoje se dão, e tem que viver distante de quem você gosta. É um pouco complicado, mas eu espero que seja por poucos tempos.
O momento mais difícil de toda essa trajetória que eu tenho em São Paulo, o mais difícil foi no dia que eu fui levar minha família para a Bahia, que eu voltei. Eu te garanto que ninguém é de ferro para levar a esposa e 2 crianças e voltar e ficar do jeito que eu vivo hoje. Hoje, eu já falei para você, hoje eu me sinto feliz porque eu não tenho só o trabalho que eu faço. Eu tenho um monte de gente à minha redor que me apoia, gosta de mim, me ajuda. E com certeza estão me capacitando. Que há 3 anos atrás, para o que eu me vejo hoje, a mudança está sendo muito grande.